sociais, isso mesmo, gente. Facebook, Gé Pointer, Nego Gé, na verdade. Facebook, Instagram, eu preciso lembrar se é Nego Gé ou Gé Pointer, mas tenta um dos dois, Nego Gé ou Gé Pointer, porque todos dois também são minhas redes sociais. Twitter eu não sei mexer ainda, gente, desculpa. E as outras também eu ainda não sei mexer. É isso aí, vamos lá para Super Fã com notícia de celebridades e já continuamos aqui com mais bate-papo. Aliás, o jornal virou notícias, desculpa, vamos lá. Agora no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. Olá, sexta-feira, hoje, dia 9 de agosto de 2019. Mais uma vez, estamos de volta com muita informação aqui na programação da sua rádio preferida. Sempre com os agradecimentos especiais a você, nosso ouvinte Nota 1000. Nosso ouvinte que todos os dias nos prestigia com o seu carinho, com a sua companhia e mais do que isso, com a confiança na maneira com que procuramos informar, com que procuramos levar todas as principais notícias do Brasil e do mundo até você. Aconteçam elas perto ou longe, aconteçam elas a qualquer momento. Nós estaremos sempre prontos para trazer essas informações e despertar em você e em toda a sua família a visão crítica dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje, dia 9 de agosto, Dia Internacional da População Indígena. Nascimento de Zagallo, Mário Jorge Lobo Zagallo, jogador e técnico da seleção brasileira em Maceió, Alagoas, em 1931. Morte de Betinho, Herbert José de Souza, sociólogo, valoroso fundador dos comitês da cidadania contra a miséria e a fome e pela vida no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1997. Dia de você acompanhar junto com a gente muita informação. Muitos destaques para fechar bem a semana. Destaques. Reforma da Previdência chega ao Senado. Uruguai divulga número preocupante de desemprego. Medida que derruba a lei da cadeirinha pode correr o risco de não ser aprovada. Aprovado o salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Loterias, esporte, economia, agropecuária, política, cidadania. Informação a todo momento a partir de agora aqui no seu jornal Virou Notícia. Aconteceu. Virou Notícia. Sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Estamos de volta trazendo muita informação até você. Depois de muitas discussões, de muita pressão, de muita articulação por parte tanto do governo federal quanto da Câmara dos Deputados, da base aliada e também da base da oposição, a reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, já não faz mais parte das pautas da Casa. A partir de então, ela passa a ser responsabilidade do Senado brasileiro. Inclusive, ontem, por volta das 2:30 da tarde, ela foi entregue ao presidente Davi Alcolumbre. E ontem mesmo, ela já começou a tramitar dentro da Casa. Tasso Gereissati, o relator da proposta dentro do Senado, enalteceu o texto encaminhado pelo governo e é aprovado pelos deputados. Apenas fez a ressalva de que é necessário incluir servidores municipais e estaduais. Também, esse trecho ficou fora da reforma. De acordo com o relator, isso deve acontecer ou ser feito de uma forma paralela. Até porque, se for incluído um novo trecho no texto, ele teria que voltar para a Câmara dos Deputados, o que iria retroceder todo o processo. E, de acordo com Tasso, a ideia é disponibilizar o texto quanto antes para a votação. Ainda de acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, há uma possibilidade de que a reforma da Previdência seja votada dentro da Casa em até 60 dias. O relator ainda afirmou que a Casa está aberta para discutir todo o processo, inclusive para ouvir opiniões de senadores e sindicatos, também de associações, governo, comunidade civil e especialistas em economia. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Bem, continuamos falando de política aqui no seu Jornal Virou Notícia.
uma medida que derrubaria a multa para pessoas flagradas dirigindo sem o uso da cadeirinha para crianças no carro, inclusive anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, como uma das várias medidas tomadas em relação ao Código de Trânsito, provavelmente não serão aprovados pela Câmara dos Deputados. Pelo menos foi o que afirmou o próprio presidente da Casa, Rodrigo Maia. Abre aspas. Eu acho que em pautas dele, algumas terão voto, outras não vão ter o voto. Fecha aspas. De acordo com o presidente da Casa, a conduta do atual governo é um tanto quanto radical, principalmente nos discursos apresentados pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo ainda o presidente da Câmara, se Bolsonaro fosse um pouco mais maleável, talvez recebesse mais apoio dos legisladores. Aconteceu, virou notícia. Que a maioria dos países da América do Sul estão passando por uma crise econômica, isso não é segredo para ninguém. Como acontece na Bolívia, como acontece aqui no Brasil. Outro país vizinho que divulgou números preocupantes de desemprego foi o Uruguai, 9,8%. Maior índice desde julho de 2007, quando neste mês ultrapassou 10%. Com a população de pouco mais de 3,5 milhões de pessoas, o Uruguai se gaba por ser um país progressista, enfrenta, portanto, uma de suas maiores crises. O Brasil, a taxa de desemprego ou desocupação ficou em torno de 12% no mês retrasado, o que significa uma pequena deflação de 0,7%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgada pelo IBGE. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Indicadores econômicos. Vamos aos números da economia brasileira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,19% em julho. A taxa é superior ao 0,01% de junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o INPC, que mede a variação da cesta de consumo das famílias com renda de até 5 salários mínimos, ficou em 0,10% em julho deste ano. O Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGPDI, caiu 0,01% em julho, após a alta de 0,63% em junho. Com isso, acumula a alta de 4,39% no ano e de 5,56% em 12 meses. O Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, variou 0,68% em julho deste ano. A taxa é superior ao 0,35% registrado no mês anterior. Vamos agora conferir como fica o tempo e a temperatura para esta sexta-feira. Previsão do tempo. Olá, hoje é sexta e você confere a previsão do tempo para a região sul. Uma frente fria avança e provoca chuva em todo o Rio Grande do Sul, com até forte intensidade com risco de raios. O sol aparece entre muitas nuvens entre o sul de Santa Catarina e oeste do Paraná, mas não chove. Porto Alegre tem máxima de 29 graus. Para a região sudeste, o predomínio é de sol e temperatura em elevação em grande parte do sudeste. Na região nordeste de Minas Gerais, interior do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens. No norte do Espírito Santo, ainda chove fraco a qualquer hora do dia. São Paulo, capital, tem máxima de 25 graus.
Para a região centro-oeste. Nesta sexta-feira, o sol brilha forte e faz muito calor em toda a região centro-oeste. Devido à atuação de uma massa de ar seco, ainda não chove em grande parte das áreas. Somente o sul e oeste do Mato Grosso do Sul devem ter pancadas de chuva no fim do dia. Campo Grande tem máxima de 30 graus. Para a região nordeste, nesta sexta-feira, entre o centro-sul da Bahia e o sertão da Paraíba, o sol aparece entre muitas nuvens. Na faixa leste, ainda chove a qualquer hora do dia. Nas demais regiões, o sol predomina e os índices de umidade ficam baixos durante a tarde. Salvador tem máxima de 27 graus. Para a região norte, durante a sexta-feira, o sol predomina com pancadas de chuva durante a tarde entre Amapá, noroeste do Pará, Roraima, Acre e todo o estado do Amazonas, com exceção da região leste. Nas demais áreas, prevalecem sol forte e baixos índices de umidade. Rio Branco tem máxima de 33 graus. O jornal mais completo do Brasil. Virou notícia. E assim encerramos a primeira parte do seu jornal Virou Notícia, mas é uma pequena pausa mesmo, para daqui a pouquinho voltarmos e retomarmos a nossa pauta com muita informação. Vamos ainda falar das loterias acumuladas, trazendo também os resultados dos jogos, das competições. Vamos falar da Lei Maria da Penha, que está completando 13 anos, e ainda trazer muitas outras notícias. Tudo isso e muito mais para você, ouvinte, aqui na programação da sua rádio preferida. Até já. Já já estamos de volta com o jornal Virou Notícias. É isso aí, voltamos ao vivo com você aqui na Rádio Boa Música FM. E o bicho tá pegando, a gente tá recebendo aqui umas mensagens bem calorosas, mas é isso que faz o programa crescer, né? As críticas são construtivas, né, não, Nego Gé? É isso aí, então. Galera, a gente tá aqui agradecendo a todo mundo que tá participando. Entrem na rádio, clica ali no botãozinho, manda sua mensagem ao vivo, participa com a gente. Isso aí. E também estamos com os números aí disponíveis para os anunciantes que se interessarem no programa, poderem estar anunciando, podendo virar parceiro da rádio, parceiro do programa Aflo Black, entendeu? Tem a Gé aí também. Espero que toda a galera entre junto conosco. E vamos lá dar prosseguimento. Eu vou ler aqui um trechinho de uma reportagem. Aqui, ó, alguns fatores sobre a palmitagem, o que faz gerar esse assunto palmitagem. Aqui, ó, que fatores influenciaram para fazer que todos os meus relacionamentos duradouros, inclusive meu casamento, tenham sido com mulheres brancas? Aí, isso é uma pergunta para vocês, às vezes, para quem tá ali, o negro, se auto fazer essa pergunta. É por amor? É palmitagem? Ou é simplesmente por uma questão estrutural que foi imposta pela sociedade brasileira com a vinda do europeu para o Brasil e com a escravidão? Desde sempre é estrutural isso? Aí, assim, tem um raciocínio. Minhas ideias refletiram sobre minha experiência, coisas que lembro de ter vivido e visto e verem, por traçarem. E aí eu falo para você, o ser humano ele é muito exemplista. Ele olha a gente pode dizer que não, cada um... Sim, mas nós temos essa mania, igual eu falei, eu me espelho muito no Lázaro Ramos. E o ser humano ele tem essa mania de olhar para um outro e se espelhar. E aí quando a gente fala de jogador de futebol, por que é o exemplo maior? Porque vem se repetindo ao longo do tempo. E aí você pode reparar que é a grande maioria. Porque um moleque que está lá, pobre na periferia, vira um grande jogador de futebol. Em quem ele se espelha? Nos caras que estão na mídia. E o que eles vão replicar? O que eles vão refazer? Vão refazer praticamente quase as mesmas coisas. Por isso que quando a gente fala é importante você ser um exemplo, é isso. Porque você pensa que não, mas o ser humano ele também acaba refletindo, acaba repetindo o que o ídolo dele, o que o pai dele, o que a mãe dele. Claro que não é só isso, tem a formação de um geral. Mas quando você está na mídia, você é um exemplo. Eu, por exemplo, eu estou aqui dando minha opinião. Que seja um ou que seja dois, eu já estou influenciando. Eu também tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Claro que eu vou me policiando ao longo do tempo. Mas isso é um youtuber. Olha, quantos youtubers estão aí, faz sucesso, tem 10 mil, 13 mil, 15 mil seguidores. Será que eles não estão influenciando aquelas pessoas? Será que as marcas não estão? Com certeza estão. Você entendeu? Senão as próprias marcas não entrariam em contato com eles para patrociná-los. Então nós temos que tomar cuidado, e querendo ou não, por isso aonde entra a palmitagem é nisso. Você pode ver que a sociedade vai seguindo um padrão que é imposta, é estrutural. E com aí certeza. tem sim o nosso fator humano, que a gente faz aquilo que o nosso coração, o nosso corpo manda.
mas também tem a questão de imposição da sociedade. Infelizmente a sociedade escolhe padrões que muitas vezes não é verdadeiros, mas a sociedade impõe. Nem toda negra é a Naomi Campbell, magra, alta, com as pernas belíssimas. Nem toda mulher branca é a Sharon Stone. Mas a sociedade coloca elas como padrão. Nem todo casamento é perfeito, mas a sociedade coloca 1, 2 como perfeito. Então somos feitos de padrões e temos que quebrar. E quando entra na militância negra, o negro pela escravidão ele sofreu um desgaste populacional, emocional, financeiro muito maior que a população branca. Sim, ao longo do tempo viemos reparando isso. Estamos. Passinhos de formiga, mas estamos. Mas ainda tem. E quando se trata de palmitagem, tem aí ainda esse resquício aí, que é de uma imposição europeia de beleza, de poder, que traz pra gente um prejuízo muito grande. Inclusive, o que vai fazer com que isso mude ou amenize é a gente falar sobre. Porque se a gente não falar sobre, não vai mudar. Sim. As coisas só começam a mudar quando as pessoas começam a falar. Quando as pessoas têm um espaço, uma mídia que dá espaço para eles falarem o que eles pensam e também lutar a favor dos seus direitos, não é? Não é isso? Isso. Tem ela é casada com um cônsul francês. É Alexandra Lohas. Segue ela no Instagram. É uma mulher também que ela tem assim, um debate sobre a questão racial muito forte. Ela nem brasileira é. Só que hoje ela é brasileira de alma. Ela veio da França. É uma mulher negra que chega no Brasil e não entende por que na estrutura de poder brasileiro não tem mulheres negras. E aí ela é casada com um cônsul francês, ou era o embaixador francês, agora eu não me lembro qual dos dois, mas ela andava nos salões do poder e não entendia porque não via mulheres negras igual a ela, ou mais escura que ela, andando dentro dos salões do poder. É onde eu falo para você a questão estrutural. Você vê algum político casado com mulher negra? Você entendeu? Verdade. Mas por que o jogador de futebol negro é casado com a mulher branca e o político que está no poder não é casado com a mulher negra? Então, vamos parar e vamos raciocinar. Quando a gente fala de palmitagem, entra um monte de fatores aí. Eu não sou o dono da verdade, não estou dizendo que é a minha verdade absoluta. É aquilo que eu estudo e aquilo que eu tenho de opinião própria. Se vocês pegar o contexto aqui, eu estou com várias páginas abertas sobre esse assunto. Dá uma estudadinha, vai ver. Tem vários amigos meus, vários conhecidos e vários apoiadores que estão também. Alguns que se contrapõem, outros que não, a minha opinião, mas estão mandando as suas mensagens para me fazer entender. É um assunto complexo. Por quê? É tão complexo porque entra muita coisa. Não estou aqui condenando, nem devo fazer isso, porque eu não sou ninguém para fazer isso. Mas a gente, quando discute um assunto, você tem que ver que é complexo. E a palmitagem, esse assunto é complexo. Entra dentro da questão estrutural do racismo, de como foi feita a estrutura do Brasil. E o Brasil é um país, a gente não reconhece até hoje que o índio é dono da terra do Brasil. A gente acaba de ver aí dizendo que vai tirar a terra de índio. O governo vai tirar a FUNAI da mão do... Sabe por quê? Porque não reconhece que quem é dono do Brasil é o índio. Então o brasileiro tem uma mania de não reconhecer os seus erros. Quem é? O Brasil tem ou não que pedir perdão para a população negra? Tem. Mas não foi reconhecido até hoje. Com certeza. Então essas negatividades, o próprio negro, a própria população negra acaba repetindo, replicando, porque não se reconhece, porque automaticamente. É isso aí, eu quero ler algumas mensagens aqui, porque a gente também tá no final. Infelizmente que esse programa é embaçado, mas o Bruno Cassimiro mandou assim: tô amando o tema de hoje, vocês deveriam continuar com esse tema mais vezes. A Vanessa colocou assim: Gé, prazer, estou adorando o seu programa, eu acho que você precisava falar mais sobre isso. Tiago Fontiana, enfim, colocou assim: Nego Gé, parabéns, é um programa que realmente só tem a crescer, precisamos de mais vozes igual a você. Parabéns. Eu agradeço, e realmente a gente precisa de mais espaços e mais vozes em todos os salões. É igual eu falei, por que eu tento seguir algumas pessoas, a Alessandra Lohá, quem puder seguir ela no Instagram, porque fala muito, foi o que ela falou, tem que ter espaço. Tem que ocupar os espaços. A gente tem que parar de olhar no espelho. E graças a Deus isso está acontecendo. Não estou dizendo que eu sou o primeiro a falar isso, não. Militantes muito mais fortes que eu. Cidinha Raiz aí, candidata ao Senado agora para o Brasil. Milita desde 1980 e lá vai bordoada. Eu era um feto ainda. Eu não era nem um feto.
ela já militava, tem um monte de militância aí, tem o pessoal da Educafro, um monte de militância que vem lutando para isso. Mas a gente tem que começar a ocupar, tem que ter mais espaço, tem que para poder... Esse assunto palmitagem, ele é só um dos braços da questão racial. E quando a gente ocupar, a gente olha para um governo, a gente vê lá, não vê um negro escondido atrás de um monte de homem branco, não tem um ministro negro. E eu não estou defendendo direita ou esquerda, porque o PT também não tinha. Tinha o Orlando Silva, que era o único. Um negro num ministro que tinha mais... no governo Lula e Dilma tinha mais de 20 ministérios e tinha um negro como ministro. Ah, mas já tinha um, já tá bom. Não tá bom. Então não estou defendendo a de esquerda. É bem isso mesmo. Não tá bom. A gente tem que ter uma porcentagem adequada com a população. A gente vê Salvador sendo governado por branco, um estado que é negro, 100% quase. Então, eu não estou criticando branco ou negro, não. Só estou dizendo que a gente tem que começar a circular por igualdade. A gente tem que circular nos espaços por igualdade. Uma vez um amigo meu me falou, Gerson, você sabe o que é preconceito? De verdade? Eu falei, não. Preconceito é bem complexo. Ele falou assim, e você não vai entender nunca, porque vocês falam de um branco, mas se você for na Radoc Lobo, e você parar num bar da Radoc Lobo, dessas avenidas de poder aquisitivo muito alto, você não vai ver o negro. E aí quando passar o negro, o branco vai achar que vai olhar estranho. Mas não é ele que está fazendo preconceito, ele não está acostumado a ver. Então aí vocês vão achar que é preconceito, mas ele não está acostumado a ver o negro ali. Então será que é preconceito ou é a falta de costume? Quebrou a minha lata. É isso que eu quero que as pessoas entendam. É preconceito ou é falta de costume? Porque em muitos setores o negro não está acostumado a circular. Mas por quê? Porque não foi dada a oportunidade a ele. A palmitagem entra nisso por quê? Porque o casamento interracial, o que é? Para se esconder. E o negro não tem que se esconder. Eu não estou dizendo que não tem que ter casamento interracial, relacionamento interracial. A gente só não precisa fazer disso uma regra. A gente tem que ter vontade própria de deitar, dormir, beijar quem quiser, mas não porque tem uma sociedade impondo. Acabou. Quando não tiver imposição social, o jogador, o cantor, não começar a ver aquilo como obrigação dele, aí sim. Quando ter o respeito, quando a mulher negra poder, o LGBT negro, qualquer um puder escolher o seu par, não porque a sociedade está impondo, mas porque foi amor, aí é outra questão. Mas infelizmente ainda, como acontece preconceito nesse gênero, até contra pessoas com um corpo mais cheio, ou que a sociedade não aceita como padrão, acaba se demonstrando isso. Você acaba vendo que é um preconceito estrutural. O que não é padrão, a gente exclui. E aí vai se repetindo isso ao longo do tempo. E é isso que eu quero ser uma das vozes que ajuda a quebrar. Não sou o primeiro, muito pelo contrário, sou um dos últimos. É bom você falar mas isso. Quero fazer parte disso. Entendeu? E aí... A minha amiga Jéssica ali, que ela tá quietinha, mas ela vai dar a opinião dela e vai falar do programa dela, que é daqui a pouco. Tô prestando atenção no que você tá falando, que realmente tem lógica. Às vezes tem o negro, que ele também não gosta muito de se misturar com o branco. Eu acho que tinha que ter mais mistura também das duas partes. Isso você trazendo para cá pro programa e espalhando isso, é bom que entra também no consenso de outras mídias de nome para trazer isso daí, porque isso é importante. Tem que levar conteúdo para as pessoas verem onde que elas estão errando e a gente se juntar, porque a gente são todos iguais. Quando morrer, ficar o osso, ninguém vai saber se é branco, se é negro, se é mulher, se é homem. A gente somos todos iguais. Pela cárie dentária se descobre. É isso que eu ia falar, só pela cárie dentária. Sim, mas ninguém vai pegar lá e fazer pesquisa, né? É só te zoando. É que dá pra descobrir pela cárie dentária. Agora fala do seu programa, Jé, que é um programa muito interessante. Pra quem não conhece ela é a Pedreira Gata, que fez aquele vídeo. Eu tava conversando com ela, assim, acabei de conhecer ela hoje. Ela ainda faz serviços de pedreiro, alguns serviços de pedreiro, de mestre de obra, né? Eu não sei usar o termo certo, se é mestre de obra ou pedreiro, ela vai falar melhor. E assim, viralizou porque, é difícil a gente ver uma mulher batendo e trabalhando nessa área e entendendo dessa área. Então, e sem dizer que ela é bonita, realmente, eu tô aqui ao vivo olhando pra ela, realmente. É só aquele efeito camaleão, né? Sem maquiagem parece um dragão, aí põe maquiagem. Nossa! Caralho! É porque quando eu conheci, nossa, você é bonita, você sempre tá assim desenrolada, que a gente tinha feito um evento lá no Colombo de um amigo meu, e daí ele falou assim, nossa, você é mó enrolada, você já vai ali resolver o negócio pra mim, então
pra gente, tá tudo ali, tem atitude. Mas ela tava com uma calça Gostei toda de você, larga, né? tava de short. Short. Isso. Era short e camiseta na produção. Daí ele pegou e falou, caramba, você é diferente. Aí eu peguei e falou... Aí ele pegou e falou assim, nossa, quando você se arruma, você deve ficar molgada. Eu peguei e falei, mas eu me arrumo, olha aqui minhas fotos. Caramba, menina, você é diferente. Enfim, né, voltando pro... Eu ainda tô trabalhando com obra, só deu um tempo porque o mercado hoje tá tendo muita prostituição de valores. Então, assim, o meu dia é 150 a 200 reais. Eu não vou me vender por 50 a 70 reais, não vou voltar pra uma antiga ajudante. Então, se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar. Nossa, adorei isso. Então, por enquanto, eu não tô passando fome, dá pra mim me desenrolar, faço um biquinho ali, segura as pontas do mês ou da semana e assim a gente vai indo embora. Tô aqui com a rádio, quero trazer bastante oportunidade para outras pessoas, para ter voz, falar o que quer. Seu programa é em qual horário? E eu e o Rick, a gente tá com um programa Bate-Papo com Fofoca, junto, e às 19 horas, daqui a pouco, e a gente tem bastante conteúdo legal. Daqui a pouco, a Pedreira Gata e Rick, meu brother, que é uma pessoa assim que eu tô me apaixonando cada dia mais como pessoa. Entendeu? É fantástico, assim, a ideia dele de abrir a rádio para várias pessoas que não tinham vozes igual eu e a Pedreira Gata poder ter o espaço, falar. Por isso que eu chamo aí os anunciantes, as empresas que quiser ser parceira da gente, vem anunciar na rádio, vem trabalhar mesmo, com a gente, entendeu? Vamos aí fazer um alavanque na mídia no geral. Adorei, nossa, sua fala é muito 10, é isso mesmo, parabéns. É isso aí. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso site, então você clica lá, ó, se você quiser anunciar, obrigado, ô Nego, por você falar sobre os anúncios. Pra nós é um prazer. Quero agradecer aos anunciantes, Instituto Musical RT, que tá aqui em cima no topo, do Canto Videokê, Socila Santa Paula, que é um salão de cabelo lá em São Caetano, Team Live, Gazatinha, a gente tá com uma internet da hora, Lojas Marisa, Projeto de Gerações, lá no Ipiranga. E é isso aí, vem anunciar com a gente, tá? E tem a academia aí, Best Fit, pra você anunciar com a gente. Vou colocar aqui na tela pra você ver a tela cheia aqui. Tô precisando voltar pra academia, hein? Já vou aí na Best Fit. Então, viu? Você clica aqui, ó, clique aqui e fale no WhatsApp. Aqui só você clicar. Logo abaixo do anunciante, você está vendo aqui o meu mouse, clica aqui e fala com a gente para você anunciar. E quando você quiser falar com os locutores, é só você clicar aqui, ó, fale conosco, estamos online. Que clicou aqui, vai subir a janelinha aqui, ó, você pega e escreve uma mensagem para a gente, para os locutores, no caso, fala com eles. E se você quiser falar via telefone, e é de graça, gente, pelo WhatsApp, clica aqui, ó, já liga direto aqui para a rádio e fala com os locutores, fala para todo mundo ouvir. Você tem voz aqui na rádio para você falar e dar a sua opinião. É isso aí, Nego, você que manda. Vou me despedindo, gente, já são 18h22, daqui a pouquinho eu tenho o programa da minha colega. Rick, agradecido aos anunciantes. Muito obrigado a todos os ouvintes, aos participantes, quem mandou mensagem, a galera militante. Um grande abraço ao Lázaro, a Thaís e a Alexandra Lohaz em especial, e ao Léo, meu parceirão, que até me mandou umas críticas aí, mas depois eu vou ver com calma, que não deu tempo de ouvir tudo. E um abraço à galera do grupo Afro Black e da Biblioteca Negra no Facebook. Um abração, boa tarde, muito obrigado e até sexta que vem, galera. Às 5 horas se inicia. É isso aí. Passando a bola aqui para minha amiga se despedir também. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus e até daqui a pouco.